Nós somos seres temporais. Ou seja, nós nascemos e temos consciência do nascimento e da morte. Nós temos a memória do passado, a esperança do futuro. Nós somos seres que fazem a história, sofrem os efeitos da história. Nós somos tempo. O tempo existe porque nós existimos. Nós somos seres espaciais. Para nós, o mundo é feito de lugares. Perto, longe, o caminho, a mata, a cidade. Esse mundo espacial é feito de dimensões. O grande, o pequeno, o maior, o menor. E ele é feito de qualidades. O meu corpo não é uma coisa, não é uma máquina. Ele não é um feixe de ossos, músculos e sangue. O meu corpo é o meu modo fundamental de ser no mundo. É isso, ser espacial e ser temporal. Vocês podem já imaginar o que acontece na hora em que a gente não tem a referência do espaço e do tempo como o centro da nossa experiência. Porque eu acho que é isso que acontece com a experiência da internet, do mundo virtual. Sou Bruno Torturra, sou jornalista e hoje eu convidei o músico e compositor Kiko Dinucci para a gente conversar sobre as nossas profissões, sobre jornalismo, sobre arte e as mudanças profundas que os nossos ofícios estão passando na sociedade hiperconectada. Bruno, E aí, cara? tudo bem? Tudo em cima? Tudo jóia. Vamos lá. A gente pegou bem o meteoro digital, né? Eu me lembro, eu entrei na internet quando eu fiz 18 anos. Primeira coisa que eu fui fazer foi procurar música, porque era o item que todo mundo mais queria e era o mais escasso. Era caro acessar música. Mas na minha profissão, eu peguei de frente a essa transição. Eu não cheguei a trabalhar em redação totalmente analógica, mas ela ainda era pouco digitalizada. Mas foi gigantesca a mudança. Mas a maior delas, acho que não foi nem no digital, assim, só. Foi... Para o próprio jornalismo, eu acho que foi rede social. Eu lembro que quando começou o Orkut, que todo mundo começou a enlouquecer, eu arrumava links de baixar música por nuvem. Já existia RapidShare, já estava começando a popularizar essas nuvens de arquivos. E pelo Orkut, eu lembro que tinha comunidade de MP3, e daí você descolava, sei lá, discografia do Itamar Assunção. Uma coisa, assim, é muito empolgante, né? Você passava, você se perdia na madrugada, assim, baixando música. E a gente tinha uma sensação de que a internet era uma coisa muito libertária e que iria melhorar a sociedade, assim. A gente não tinha a dimensão do problema que ia ser. A gente sabia que poderia ser usado por mal, mas assim, a dimensão que rolou, a eleição do Trump e tudo mais... Foi rápido, né? Mas você sabe que um amigo me falou um negócio que acho que ele tem razão, assim. A gente estava discutindo sobre essa puta distopia que a internet fez nos últimos anos. E ele falou, cara, o sonho que a nossa geração tinha, ele se realizou em forma de pesadelo. Mas é exatamente o nosso sonho. Se você pensar o que a gente falava... que é tipo descentralizar, que a gente ia produzir as próprias narrativas, que não ia precisar mais de por mediação dos grandes meios de comunicação, que a indústria fonográfica não ia mandar mais em nada e que a gente ia se auto-organizar. E tudo isso aconteceu, só que de uma maneira, aí por mil razões, assim, e acabou produzindo um mundo muito diferente do que o que a gente imaginava quando a gente viu aquele começo ali, né? A sua relação com música se alterou muito em função das plataformas? Você consome ainda muito Spotify? Eu não me dou bem com muita informação. Acho que todo mundo, né, hoje em dia... Foi tanto... Quando a gente começou a baixar música e estava tudo disponível, eu já comecei a sacar isso, baixando discografias. Falei, não adianta, sei lá, baixar a discografia do Frank Zappa, sei lá, nem sei se é possível isso, né? Mas eu tenho quase tudo. Então, você vai baixar tudo do Frank Zappa, o que você vai ouvir, né? Por onde começa, né? Por onde eu começo, que fase? Um cara que fez tanta coisa, assim, foi para tanta direção, né? Aí eu comecei a sacar
que existia uma overdose mesmo de informação. Lembro nos anos 80, sei lá. Você pegava um LP e ficava ouvindo um semestre só o lado A. Lado A, daí enjoava, ouvia o lado B, lado B, lado B, lado B. Ó, o lado B é legal, mais legal que o A. Aí tinha isso de escassez mesmo de informação, mas que a gente consumia, se dedicava para uma obra só, para um disco só, para uma fitinha que você gravava. Você se dedicava. Hoje em dia eu entro na Netflix e eu passo 1 hora só olhando e falo, não vou assistir nada, já passou 1 hora, já é 11h30 e não consigo. Eu durmo procurando. Eu durmo, é horrível. E daí vira uma espécie quase de um prazer também, de ficar só procurando, né? Na época eu comecei a comprar DVD, daí eu tenho uns 400 DVD em casa. E já tô super assim, o que eu vou fazer com esses DVD, né? Porque eu não assisto nada, eu também fico olhando os DVDs, é horrível, assim. Eu ainda resolvi bagunçar eles, organizar por cor, assim, né? Por tonalidade. Jura? Então tá tipo Trapalhões com Martin Scorsese, tá horrível, assim. Aí eu fico pegando, eles falam, não, isso aqui não vou assistir Bergman hoje não, queria assistir um outro negócio. Aí você pega cinema, não, daí eu fico só pegando em DVD 2 horas e não assisto nada, assim, é um bombardeio de informação que é muito difícil, assim, lidar com isso, assim. Agora, isso altera a forma de você criar e produzir? Eu te pergunto porque eu escutei o seu disco e me veio um otimismo muito grande dentro daquela distopia da pandemia, de falar assim, cacete, agora vai existir um momento em que os artistas vão passar por uma coisa tão introspectiva, tão fechada, tão confinada, tão dura, que vai ter uma resposta cultural gigantesca. Eu achava que a gente ia ver inovação na música, no cinema, na literatura. Estranhamente, eu me frustrei um pouco assim com a capacidade dos artistas darem uma resposta para o momento que a gente passava. E eu comecei a olhar e eu falei assim, nossa, eu acho que eles estão tão reféns quanto todos os restos de nós, assim. A gente está preso na rede social, no nosso perfil, numa coisa de tempo real. Numa coisa desse excesso de informação, ele quase que faz com que a nossa expressão seja cada vez mais ao vivo. Então todos os artistas estavam fazendo lives e acho que não estavam necessariamente elaborando ou passando por esse momento como processadores desse momento cultural. Eu queria saber se você sentiu isso, se você identifica alguma... Eu achava que ia vir uma geração, eu até falava assim, pô, a gente tem que agradecer por um tempo ruim desse, que vai vir muito disco bom, vai ser que nem na ditadura. Eu tava com esse otimismo. E agora eu noto... Distopia é muito bom pra arte, né? Aí eu noto que, ao contrário disso, vem nem criticando, é uma coisa mesmo que acontece. Tem um movimento hoje, assim, nas obras em geral, de ser tudo muito solar, com muita esperança, uma música até alegre, uma alegria até meio alucinada, assim, mesmo. Parece que a pessoa se drogou e fala, vou ficar alegre agora, força, e rasga a roupa, tira a roupa debaixo do sol. Mais sexual mesmo, né? Tem Tem esse movimento solar, sensual também, então tô notando isso. Isso também pode ser apontando para uma sede de sair desse pesadelo, também não costumo não condenar, assim, né? Acho estranho. Mas eu senti mais falta de obras vindo assim, batendo mais né, na coisa da dor mesmo, nessa angústia que a gente está vivendo, assim, eu particularmente não consegui sair ainda dessa angústia. Eu queria que meus discos ficassem mais solares, espero que fiquem nos próximos anos. Tenho a sensação de que o excesso, e aí não é só na música, não é só na arte, né, mas o excesso de tudo, o excesso de informação, excesso de notícia, excesso de má notícia, excesso de opinião, deixa a gente um pouco estagnado, né? Tem um livro que me impactou muito, do Mark Fisher, O Realismo é Capitalista, que ele fala um pouco sobre isso, que a velocidade da tecnologia e da cultura digital, ela estava muito mais rápida do que a capacidade da cultura de saber ler e processar e devolver isso para a sociedade. Então o artista ele foi engolido num processo que ele já quase não é muito capaz de ler, assim. Sim. Né? E eu acho que na minha profissão eu sinto muito isso, assim, como que os jornalistas foram afogados pelo mercado da informação. A gente é mais um perfil, a gente não manda mais nele, a gente já não é mais o produtor da cultura midiática. E às vezes eu sinto, talvez estou ficando mais velho também, mas assim, eu sinto que tem uma defasagem na capacidade da cultura de responder ao momento em tempo real, assim. Como sabemos, durante a primeira e segunda revolução industriais, o corpo humano estendeu-se
no espaço. Primeiro, o telescópio, o microscópio, a máquina a vapor, as máquinas elétricas, o telégrafo, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão. Agora, porém, com os satélites e a informática, é o nosso cérebro, ou o nosso sistema nervoso central que se expande sem limites, diminuindo distâncias espaciais e intervalos temporais até abolir o espaço e o tempo. De fato, o universo está online durante 24 horas, sem obstáculos de distâncias e de diferenças geográficas, de diferenças sociais, diferenças políticas, nem com a distinção entre o dia e a noite, ontem, hoje e amanhã. Tudo se passa aqui e agora. Bruno, essa coisa do audiovisual invadindo o jornalismo, todas as linguagens, mas eu sinto no jornalismo, o texto virou o roteiro do audiovisual, a coisa escrita, que eu achava que ia ficar muito popular com o blog, que as pessoas iam ler blog e ficar com a cara no computador lendo, né? E isso passou, essa fase passou, agora é tudo audiovisual, tudo é vídeo, é meme, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser espontâneo. Como você enxerga o futuro do jornalismo no meio disso tudo? Qual o lugar da literatura no meio disso tudo? Como é que é? O texto é uma coisa que está sofrendo uma mudança muito radical, muito rápida e muito pouco analisada, eu acho. Mas no meu caso, sim, cara, sem perceber, eu parei de escrever. E eu parei de ler revista, que foi onde eu me formei. Eu vim de revista, eu lia muita revista, eu fui jornalista de texto. E eu não falava porque eu era muito tímido e eu sou meio gago. Então, para mim, escrever era a minha defesa, quase, para me expressar publicamente. E virou uma coisa... Não foi nem de mercado essa mudança, foi uma mudança cultural, assim. Foi meio espontaneamente, eu comecei a perceber que o vídeo, que falar, era onde o impacto estava. Era a fronteira de uma linguagem jornalística moderna, nova, assim. Mas eu acho que tem um lado disso que é muito indesejável, assim, que vem da perda da capacidade de foco, de concentração. E tanto para ler, mas principalmente para escrever. Eu acho que eu parei de escrever, de redigir mesmo, não foi nem por desinteresse, foi por dificuldade de foco, por conta dos meus novos hábitos de consumo de informação. Então, teve uma hora que eu me peguei, eu não estava mais comprando revista, eu não estava mais lendo matérias longas, mesmo as matérias investigativas, que são super importantes de se aprofundar nelas, como você encontra elas em rede social, ela já vem digerida. Então, você não precisa ler, porque alguém já tweetou tipo, com o que interessa, com o valor que foi investigado, com o impacto, com a opinião. Obrigado. Então, isso é uma dificuldade muito grande para o jornalismo se repensar no futuro. E acho que tem uma outra questão que talvez seja mais importante ainda do que o audiovisual, que é o jornalismo. A música também tinha isso. Acho que os artistas, os políticos e os jornalistas, a gente tinha meio que quase que o monopólio da comunicação pública, né? E a mudança principal que aconteceu nessa tecnologia não é nem de formato, é que agora todo mundo é um comunicador público. É criança de 10 anos no TikTok, a vovó no Zap, passando pelo camelô, pelo cara da padaria, o cara que fez esse cafezinho, todo mundo é um veículo também, todo mundo é um comunicador público. E aí o jornalismo ficou muito diluído nessa história toda. E a gente está tentando reencontrar qual é o nosso papel nisso. E aí eu acho que a palavra falada, ela tem sido uma fronteira muito importante, assim, e acho que mais do que o vídeo. Se você pensar o YouTube, que muito jornalista eu fui, minha câmera é parada, né? Não tem nenhuma inovação audiovisual ali. Dá pra você lavar uma louça, eu já sei sua cara, eu vou ficar te ouvindo. É uma webcam, se quiser ver a minha cara, olha a minha cara, mas o que interessa é o que está sendo falado. Mas está começando a aparecer softwares e programas na música, no texto, nas artes visuais,
que já são capazes de produzir criativamente coisas já, né? E aí o papel do artista, do jornalista, vai mudar radicalmente, né? Porque vai ser um outro tipo de interação com a máquina. Vai deixar de ser uma ferramenta e vai se tornar o quê? Um tipo de parceiro? Eu não sei, eu queria saber o que você acha em relação à música. Assim. Tecnologia na música, ela tá muito mutante. O autotune, né? Hoje em dia, ele é uma escolha estética, né? Os artistas usam autotune sabendo que não é mais para corrigir, né? Já não é mais para afinar. Não é para afinar, ele já desafina. Ele já é um efeito, né? Já é um efeito, então já tem toda a geração do trap não vive sem o autotune. E eles já usam autotune numa frequência, numa equalização que era considerado bizarro 20 anos atrás. Fala, não, isso é bizarro, né? Acho que o primeiro disco totalmente feito com autotune é um disco eletrônico da Cher. Acho que foi onde foi usado a primeira vez e todo mundo achou estranho aquela coisa meio robótica que... Foi a Cher que fez. Foi a Cher que fez. Que louco. Eu adoro essas coisas de mudar afinação, mudar pitch, mudar andamento. Eu sou muito empolgado com a tecnologia, eu já tive medo da tecnologia, assim, tive uma época que eu tinha uma relação meio oprimida, né, em ligar fios, cabos, eu ficava, não, melhor ficar assim, no violão. Meio purista, né? Meio purista, de ter um saudosismo com a época de ouro da música brasileira, coisa e tal. Mas o que me deixa muito perplexo é algo que eu acho que as nossas ferramentas ainda não foram capazes de produzir, e hoje elas quase são, que são recursos quase criativos. Então, vou dar um exemplo. Eu vou pedir para um software me fazer uma reportagem sobre um evento político que aconteceu ontem. Resultados eleitorais, vamos dizer. Isso não é um furo de reportagem, informação que está disponível, mas todo mundo precisa dar. Muito repórter vive disso. Fica no Google, pesquisa, tem que fazer um texto, faz uma manchete, põe no Twitter e tal. Isso é um emprego, vamos dizer. Você põe no software, ele faz um texto, cara, bem escrito, jornalístico. Ontem, tal hora, aconteceu isso, esse foi o resultado, do tamanho que você quiser. Então, você fala 1 página, 2 páginas, 3 páginas, ele já twitta. Então, já tem bots que são repórteres de esporte, por exemplo. Eu tenho feito, para o meu canal, ultimamente, eu tenho feito flyers e os cards para os meus vídeos com inteligência artificial, que em 1 minuto faz umas ilustrações, cara, que, assim, meio... profissional, né? Não cai no campo da criação, né? E aí, assim, qual é o papel do criador dessa interação? Então, na verdade, já começa a ser quase que uma parceria, porque ele não faz sozinho, você tem que dizer o que você quer, você edita, você é o chefe da máquina ainda, e você usa ela como uma ferramenta. Mas a ferramenta já traz um estilo próprio dela, que você não influencia tanto. E eu acho que daqui a muito pouco tempo, talvez não para um compositor que tem seu trabalho, tem sua linguagem, tem seu estilo, mas para compositor de, sei lá, de trilhas de cinema, de outras coisas mais comerciais, coisas do dia a dia que sustentam a indústria, talvez essas máquinas façam um grande estrago, assim, na profissão do jornalismo do meio do caminho, assim, sabe? Sim. Desses repórteres que não são investigativos ou não dão opiniões, não vai precisar mais. Fico muito interessado e muito curioso, assim, para saber qual o papel novo das pessoas que trabalham com a arte e com a criação, para além da produção dos seus produtos, né? Qual que é a missão social disso, assim? Qual que é a função, cada vez mais, de um artista? Ele vai para uma essência, né? Que já que a máquina vai começar a ser capaz de fazer o seu violão, de reproduzir a voz do Adoniran, o que sobra para o artista humano nessa história, né? Como é que ele conduz esse processo, para que ele serve, no fim das contas, né? E cai naquela questão de qual é a serventia da arte, né? De repente, a sociedade pode falar assim, a gente nunca gostou muito dos artistas, mesmo consumindo novela, filme, ouvindo música e tudo mais, mas agora a gente não vai ter que pagar esses artistas, a gente tem aqui, o meu software, ele sabe do meu gosto, ele faz uma música do Roberto Carlos nova todo dia. Todo dia tem uma parceria do Erasmo e do Roberto, coisas muito melhores que o Detalhes, assim... Então, acho que vai sempre cai nessa coisa da serventia, né? Qual é o que você pode oferecer com arte para a sociedade, o que é ser recompensado pela sociedade, pela arte que você faz. A gente vem de um período onde os governantes falam que é coisa de vagabundo, de maconheiro, de desocupado, e na pandemia todo mundo ali consumindo arte o tempo todo sem saber, né? Assistindo série, vendo novela.
Eu acho que, em parte, esse ódio ao artista, eu não acho que ele é generalizado. Eu acho que a gente tomou um susto porque ele foi vocalizado pela primeira vez. Porque como entraram bilhões de pessoas nessa conversa pública, eu me lembro de um vídeo, foi muito engraçado, tem muitos anos isso, do Chico Buarque vendo os tweets de hater dele. Foi o João Weiner que fez esse vídeo há muitos anos. E para ele era uma novidade, porque o Chico Buarque, ele nunca foi obrigado a tomar vaia. Porque quem não gosta do Chico Buarque não vai no show do Chico Buarque, não compra o disco do Chico Buarque e deixa ele no mundo dele. Aí ele foi no Twitter e começaram a ler pro Chico Buarque, ele começou a dar risada de nervoso, xingando ele tudo que era nome e tal. Hoje parece passado remoto, porque o artista sofre isso diariamente nas suas contas sociais. Eu acho que a gente tomou um susto de descobrir que tinha um ressentimento de parte da sociedade, porque eu acho que tem ressentimento de vários tipos. Parte é inveja, parte é incompreensão e parte é manipulação política de gente que historicamente sempre usou os artistas como bode expiatório para assustar a sociedade moralmente. Porque o artista, em geral, ele está um pouco mais na vanguarda do comportamento, da experimentação, da estética e tal. Mas eu tenho, talvez, uma esperança mais otimista em relação a isso, que eu acho assim, quanto mais a gente viver num império técnico, mais o espírito humano vai demandar as coisas mais essencialmente humanas. Na medida que a máquina vai se ocupar de organizar todos os trabalhos que a gente considera mais chatos e burocráticos, organizar o trânsito, organizar coisa técnica, arrumar o timbre, fazer alguma coisa e tal, mas algo do espírito humano vai buscar essa coisa. E no fim das contas é para que a arte serve. Porque não tem uma resposta racional para dizer para que ela serve. Os filósofos podem ficar discutindo a vida inteira isso, ninguém vai chegar numa resposta. Mas todo mundo sabe que ela é absolutamente essencial para o espírito humano. A gente busca isso. Quando você é criança, você vai dançar, você vai ouvir música. Quando você é velho, é isso que vai te evocar memórias, é isso que te empurra para frente em outros lugares muito sutis, né? Então quero acreditar nisso, que na hora que os computadores fizerem arte, que a arte da mão humana, que a arte que pega na mão, que foi pintada com uma aquarela, com uma música que foi tocada no violão por mãos humanas, ela ainda vai traduzir algo que a máquina, por enquanto, não é capaz de produzir. Porque inteligência artificial eu acho um nome errado, cara. Porque não é inteligência. E não sei se existe inteligência artificial. O que a gente entende por inteligência é um fenômeno orgânico, criativo da própria natureza. Uma máquina, quando ela não precisa se reproduzir, sobreviver, não tem desejo, não tem sentido, ela não tem por que ser criativa. Ela obedece o que a gente programa. Então, mesmo aquele flyer que a máquina fez, que eu fico assustado assim, gênio é o programador que programou aquilo ali. É o homem, a mulher, os caras que sentaram e falaram assim, como é que a gente vai fazer um algoritmo que vai produzir isso daqui. Então ainda tem uma arte, é que ela está indo para outros lugares, né? Talvez os programadores sejam artistas, a gente não entendeu eles como artistas ainda e tal. Kiko, muito obrigado pelo papo, foi ótimo te encontrar. Adorei o papo, bom encontro. Vamos rolê? Vamos. É interessante observar a oposição entre duas atitudes predominantes no mundo contemporâneo. Enquanto a cultura do ciberespaço propõe a desmaterialização do homem, a sua transformação num ser de pura luz, sem espaço e sem tempo, por sua vez, a genética, a biologia molecular, a bioquímica, a neurobiologia tomam a direção oposta, pois propõem a pura materialidade do espírito, ou seja, a indistinção entre cérebro e alma, cérebro e consciência. Essas duas atitudes estão presentes quando usamos expressões como inteligência artificial, armas inteligentes, tecidos inteligentes, sem que nos demos conta do que significa usar a palavra inteligência para objetos técnicos. Ou seja, nós passamos a considerá-los como coisas habitadas por consciências ou almas. Mas, em contrapartida, do lado do ciberespaço, nós nos tornamos puras almas angélicas, sem corpo, enquanto, do lado da ciência, nós nos tornamos puros corpos sem alma.
Tchau.